Aleluia, boa noite, queridos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor André Brandão, da Igreja de Nova Vida em Colubandê, aqui em São Gonçalo, pastoreado pelo bispo Robson Pereira, pastor Deroci Gomes, pastor Renato Tolissano. Lá estamos a cumprir o propósito do Senhor ali naquele lugar. Quando fui convidado pelo pastor Renato, aqui de São Gonçalo, a tratar deste tema, me veio algumas lembranças à minha memória, não porque tenha eu pessoalmente vivido esse problema, essa luta, mas presenciei na minha vida, na minha família, na história da minha parentela, algumas situações em relação ao alcoolismo e acrescentei a minha experiência própria alguns estudos, e achei muito interessante por parte desta igreja, do pastor Renato, toda a amplitude daquilo que nesse tempo de pandemia tem atingido as pessoas, mas também os crentes, também as famílias da igreja. O tema colocado foi alcoolismo, copo vazio, alma cheia. Por isso eu quero pedir a você que, mesmo sendo uma live, mesmo sendo um vídeo, você se portasse, se colocasse como se estivesse aqui na igreja, e aqueles que puderem, abra a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 23, a partir do verso 29. Eu quero que você leia comigo Provérbios, capítulo 23, a partir do verso 29. Que nos diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei assim a beber. Oremos. Senhor, eu peço a Ti que nesta noite as famílias que estejam conectadas a essa live possam ser tocadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, em relação à sua conduta, em relação a essa situação, em situação difícil, no qual só o Senhor, só a sua palavra pode nos dirigir, pode nos dar, Deus, condições, estratégias de vencer algo que tem tomado, inclusive, o povo de Deus. Nos esclarece conforme a sua vontade. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero então hoje, à luz desse texto, conversar um pouco com os irmãos sobre esse tema e os perigos do uso e do abuso do álcool. A Bíblia, quando trata do vinho em si, ela mostra que o vinho ele tem na Bíblia um símbolo de alegria. E o primeiro milagre que Jesus ele realizou no seu ministério foi exatamente em uma festa de casamento, e trazendo ele provisão do vinho, transformando nessa festa vinho, água em vinho. Por um outro lado, também na mesma Bíblia, e mesmo naquela cultura daquele tempo, traz também muitos alertas sobre o perigo do excesso.
o perigo do não controle, o perigo de perdermos, sim, o equilíbrio nessa questão do uso e assim caindo no que entendo eu ser abuso. E talvez uma das coisas que me ajudaram a entender esse texto e a vontade do Pai em relação às nossas vidas, a essa área, foi uma lenda que eu ouvi em uma das mensagens ministradas pelo pastor Hernandes Dias Lopes sobre a lenda da vinha. Ele disse que quem criou essa lenda, quem na verdade o produto da vinha, é a mistura de 4 tipos de sangue: o sangue do pavão, o sangue do leão, o sangue do macaco e o sangue do porco. Via de regra, quando uma pessoa ela se inicia na questão da bebida, vão dizer os estudiosos, os médicos que tratam esse assunto, vão dizer que a pessoa se sente ao beber muito bonita, ela se sente mais eloquente, ela tira todos os seus complexos, todos os seus medos, ela se torna então assim um pavão. O segundo passo é que essa pessoa se torna também, com a questão da bebida, valente. Ela passa a não ter medo de mais nada, enfrenta qualquer coisa, enfrenta qualquer ameaça, ou seja, ela entra em qualquer briga, ela não mede as consequências. Esse é o sangue do leão. Mas o terceiro estágio é quando a pessoa já está tomada e dominada em si pela bebida, pelo álcool, e aí ela já perde completamente a capacidade do seu raciocínio, do seu domínio lógico, e ela passa a ser incoerente e começa assim a fazer as suas macaquices. E o final desse estágio é quando já esta pessoa se isola, quando ela não tem mais relacionamentos, quando ela se afunda, digamos assim, no lamaçal, e aqui já pode ser considerado o sangue do porco. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a história de Salomão, o rei. Está lá em Eclesiastes 2, que sendo o homem mais rico da sua época, o homem mais culto da sua época, o homem mais famoso, o homem que tinha acesso aos maiores prazeres da sua época, ele foi buscar também a felicidade na bebida e encontrou nela apenas um vazio. Vai dizer a palavra do Senhor que encontrou apenas vaidade. E por isso eu trouxe esse texto que a luz do Senhor ela vai falar conosco. O meu objetivo, quando eu orava nesta manhã a respeito dessa live, era que o Senhor pudesse falar conosco nesse tema. E eu não sei se de alguma forma uma coincidência aconteceu, mas desde que o pastor Renato me ligou falando desse tema, eu fui solicitado na nossa igreja por 2 famílias que estão a viver exatamente esse problema, essa luta, famílias que foram atingidas pelo excesso da bebida, do álcool. Por isso eu entendo que é uma experiência dolorida, porque pergunta aqui, para quem os pesares, para quem as queixas, para quem as rixas, para quem as feridas sem causa, os olhos vermelhos, ou seja, é fácil perceber que ao olhar esse texto, vemos aqui ele regido pelo plural, vemos aqui ele facilmente denotando a nós toda a coletividade. Eu quero dizer que todos aqui estão, a coletividade, talvez a família, gemendo. Gememos quando na verdade o discurso acaba. Gememos quando o diálogo ele morre. Gememos quando as coisas não fazem mais sentido, ou seja, quando a dor ela é
avassaladora. E esse é o poder, talvez a palavra que eu possa utilizar nesta noite, é o poder sedutor do álcool. Porque, na verdade, ele faz sorrir por um momento. É exatamente o que o álcool ele nos transfere. Mas depois desse sorriso, desse momento, é certo que ele trará dor, é certo que ele trará choro, em excesso ele trará gemido, em excesso ele trará solidão. O álcool em excesso, ou seja, o copo cheio, ele trará angústia. E mesmo quando a pessoa que está envolvida na embriaguez, mesmo quando ela vive em seus dias, por exemplo, vamos dizer assim, que chegar ao ponto de estar no botequim da vida, das esquinas das ruas, eu quero lembrar a você que haverá sempre por trás uma mãe chorando, haverá sempre por trás uma esposa chorando, haverá sempre por trás um pai também chorando. Pais têm chorado em função dos seus filhos jovens vivendo essas lutas. Talvez hajam em outras situações filhos também a chorar. Ou seja, tem alguém da família chorando. Por isso eu quero examinar esse texto com você sobre 4 rápidas perspectivas. A primeira utilizada aqui pelo autor, a causa sedutora. Segundo, os distúrbios desastrosos. Terceiro, a realidade dramática. E por último, as consequências funestas, ou seja, tragédias que provocam, inclusive, aflições na família. Então, confira comigo a causa sedutora. O verso 31, quem puder, leia comigo, vai dizer assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Há 2 pontos aqui em destaque. Primeiro, a sedução da bebida, como a rainha dos prazeres. A bebida ela tem certamente essa capacidade de nos seduzir. E é por isso que nós, quando assistimos a TV aqui no Brasil, as melhores marcas, as mais caras propagandas, tudo tem por detrás a bebida. Quando vai se vender um carro, usa a bebida. Quando vai se vender um produto de beleza, também usa a bebida. Quando quer mostrar uma pessoa de posse conquistadora, também usa a bebida. Quando quer mostrar alguém com a capacidade de sedução, inclusive nas novelas, usa a bebida, ou seja, ela é atraente aos olhos, ela é agradável ao paladar, ela é excitante, ela é recomendável socialmente pela sociedade. E você nota comigo também que no verso 31, o primeiro alerta da palavra do Senhor é: não olhes. E ao longo da Bíblia, nós vamos perceber que o olhar é o primeiro passo para uma queda. Aconteceu com Eva, aconteceu com Acã, Potifar, aconteceu com o rei Davi, e acontece quando você olha para o vinho. Está escrito aqui, quando ele se mostra vermelho, ou seja, quando ele se mostra resplandecente no copo, e ele começa a se escoar suavemente. Olha aí o perigo. Então, por isso o primeiro alerta é nesse sentido a nós: cuidado para que o vinho, para que o excesso, para que a bebida ela não venha dominar você. Cuidado para que ela não te seduza. Cuidado para que este ato não se torne tão frequente a ponto de capturar você e manter assim você prisioneiro. Todos nós conhecemos alguém que é preso à questão da bebida. Tá bom, pastor, já entendi. Mas o que o senhor tem a dizer sobre isso?
Você sabe por que eu digo isso? Porque as pessoas que eu venho aconselhando em relação a essa área, talvez seja uma das áreas mais difíceis de você entender, de você deixar, de você se conscientizar, de você dominar essa situação e ter controle sobre ela. Uma segunda coisa é a decepção da bebida como a megera das frustrações, um título utilizado de um livro, eu esqueci o nome, mas que muito me abençoou esses dias na leitura. Ele dizia que a bebida ela é sedutora e ao mesmo tempo uma estelionatária. Ela promete alguma coisa para você, só que ela não dá o que ela promete. Ela faz uma propaganda, mas essa propaganda é falsa. Ela promete a bebida sim, prazer, diversão, mas no final da linha, após a bebida, é desgosto, é desgraça. Ela parece temporariamente que vai trazer uma grande alegria, mas no fundo da garrafa o que há é dor, tristeza, angústia, para muitos uma solidão profunda. Então, aqui está a primeira coisa que o texto vai nos mostrar aqui nesta noite, é que um flerte com a bebida, ela pode se transformar num grande risco para a sua vida, um laço para os seus pés. Então a ordem que nós vemos aqui desse verso é: não olhe. Ou seja, é o Senhor hoje dizendo conosco: tire os seus olhos disso. E como é que você pode então ser capturado por essa sedução, por essa questão? Olha comigo o verso 32: pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Ele não diz que quando você olha, você vai ser picado pela cobra. Ele disse que quando você olha, qual é a propaganda que ela te traz? É prazer. Quando nós olhamos a bebida, ela vai trazer felicidade. Quando nos encontramos com os nossos amigos e sentamos à mesa, as garrafas de bebida parece aos nossos olhos que vai trazer entrosamento. Quando uma família se senta à mesa, parece que haverá ali celebração, festa, sedução. Mas o verso está dizendo que ao final da linha, ao cabo, ou seja, lá no final daquela noite, com o exagero, o texto está dizendo aqui que ela morderá como uma cobra, ela picará como um basilisco. Eu fui entender esta palavra, este animal é como se fosse uma serpente venenosa. Então é muito importante nós aproveitarmos esta noite, essa live, esse seminário sobre família, e tomarmos cuidados e entender que a cobra, ela morde sim, essa serpente venenosa, ela morde aonde, pastor? Para muitos, morde no bolso. Para outros, o exagero morde na sua saúde. Para outros, inclusive, morde na sua saúde mental. Agora, para outros, conheci alguns que trabalharam comigo, que morreram na sua reputação. Para outros, morre na sua alma. Eu não sei quanto a vocês, no início eu citei aqui, mas eu, quando preparava esse esboço, quando eu lia sobre isso, quando eu estudava sobre o assunto, eu me lembrei de diversos amigos, colegas de trabalho, eu me lembrei de irmãos do meu ministério, da minha igreja, eu me lembrei, meu Deus, de tios meus, eu me lembrei de sofrimento que minhas tias me tratavam ou tratavam com os meus pais e tios sobre a situação que eles viviam na sua casa por isso. Eu mesmo visualizei de muito perto a questão de um tio meu, vivendo essa questão onde a sua família se sucumbiu, essa é a realidade, e se sucumbiu
tragicamente pelo álcool, e se não se sucumbiu, viveu a sua história, a sua caminhada, a sua vida quase que toda repleta dessa dor, desse sofrimento, e eu sei o quanto isso machuca, e talvez você saiba exatamente quanta dor isso traz. Talvez alguns estejam assistindo e lembrando também das lágrimas já derramadas em função disso. Situações dificílimas, famílias vivendo momentos amargos, nesse momento de pandemia, onde a preocupação toma conta do coração, principalmente dos homens, em relação aos seus compromissos, ao seu trabalho, a sua jornada, a sua caminhada, a sua vida profissional após isso tudo. Como é que vai ficar minha vida financeira, meus compromissos? Muitos, nos dias de hoje, têm entregue a sua vida a esse exagero, vivendo a essa consequência. O problema é que ele vive e acaba levando a família também a viver, primeiro, da sedução, uma roda de amigos. Eu lembro de um colega que num happy hour bebeu em excesso e, voltando para sua casa dirigindo, sofreu um acidente. E até hoje ele tem problemas de saúde por aquele ato, quase que o levou à morte. Ali, aparentemente, um momento de celebração, de alegria, de festa, como já dito, mas que no final trouxe um grande prejuízo à sua vida, à sua moral e à sua honra. E nunca ninguém começa bebendo uma garrafa, seja de bebida quente, seja de vinho ou qualquer outra bebida. Ninguém começa bebendo 10 latas de cervejas. Ninguém começa bebendo 2, 3, 4 garrafas de vinho. A pessoa começa apenas com a sedução. Aqui eu quero puxar um pouquinho, uma vez conversando com um irmão com a dificuldade de largar o fumo, recém-convertido, fazendo ele lembrar da sua trajetória com o fumo, ele disse que começou apenas experimentando, provando um cigarro, e quando foi perceber, ele já fumava um cigarro por dia. E assim é com as drogas, assim é com a bebida, ou seja, aí está a sedução, que se não for controlada, vai levar a pessoa e a família assim ao final da linha e será picada, sim, pela cobra, pela serpente, como dito aqui na Bíblia. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção são os distúrbios desastrosos. Você pode ler comigo o verso 33, que diz assim: os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Então preste atenção no que esses versos estão aqui nos dizer em relação à bebida alcoólica. Está dizendo aqui que ela produz o quê? Uma visão distorcida, embaraçada e despersonalizada da vida. Passamos a viver com uma visão que não é real. E por isso me chamou a atenção para 2 pontos. O distúrbio visual. Está escrito: os teus olhos virão coisas esquisitas. Ou seja, quando nos excedemos no álcool, a Bíblia está dizendo aqui que nós teremos delírios, distúrbios mentais, vai ter falta de razão, de siso, falta de visão clara das coisas, vai então assim anuviar a sua mente, a sua visão, embaraçar os teus olhos. E obviamente, é claro que o texto sagrado está falando aqui apenas da visão física, porque o álcool ele embaraça assim fisicamente. Por isso que quem bebe não pode dirigir. Essa é a verdade, porque ele perde os reflexos claros para os contornos mais rápidos e a sua direção. Uma freada não tem condições com rapidez de fazê-lo. Mas é claro que esta visão ela não está apenas focada fisicamente. Eu quero trazer um pouco para também a visão
espiritual que também é atingida, porque diz aqui, note que além do distúrbio visual, tem o distúrbio também da comunicação, da fala, da troca. Olha o que o verso 33, a parte final, a parte B, ela vai dizer: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Ou seja, não tira a sua clareza, da sua racionalidade, mas também o excesso do álcool arranca de você a sua capacidade de se comunicar de maneira agradável. O álcool tira de nós a condição de se comunicar de forma generosa, de forma construtora, talvez seja essa palavra, que venha edificar aqueles que ali estão. E por que então o pastor falará perversidades? Eu fico olhando a palavra do Senhor, a Bíblia. Um exemplo é o exemplo de Nabal. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia diz que Nabal é um homem duro no trato, ninguém podia falar com ele. E quando eu leio essa história dele, ele era um homem que gostava de fazer banquetes, realizar grandes reuniões, ricos banquetes, e ele vivia então muitas vezes nesses banquetes embriagado. E mesmo quando a sua família estava debaixo do juízo e de riscos e perigos enormes, ele não mudou a sua postura, ele não mudou a sua conduta. E todo mundo sabe que o final dele é a morte. Então, entendamos uma coisa aqui nesta noite: o alcoolismo não é apenas um problema médico, não atinge apenas a nossa vida física ou a vida espiritual, mas atinge também a nossa família, atinge também a nossa relação com o Pai, com Deus. O exagero, o copo cheio, impede o Espírito Santo de nos dominar, e assim somos levados a fazer escolhas erradas. Somos levados com um copo cheio, sim, a sofrer e fazer os que estão à nossa volta também sofrer com as consequências da nossa escolha. Mas ainda há um terceiro ponto, a realidade dramática. A relação da bebida, ela desemboca na realidade encharcada de dores. Eu queria que você lesse comigo novamente. Eu não sei como é que na sua casa vocês estão fazendo essa questão dos cultos através da live, mas eu sempre gosto de pedir à igreja que leia os versículos, se reúna em família e leiam todos juntos o que diz os versos 29 e 30, que diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Olha a resposta de Deus nesta noite, no verso 30, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então presta atenção aqui no que eu estou a dizer, que não é beber vinho que o Senhor está a falar conosco, mas os que se demoram em beber vinho. O texto aqui está a nos trazer um outro alerta: quem se demora em beber vinho já não se satisfaz mais com o vinho, por isso ele busca mais. Por isso o texto fala de bebida misturada. Deixa esse texto aí marcado e vamos juntos lá vamos lá em Isaías, capítulo 5, verso 11, que diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Bom, aqui está dizendo que se o camarada levanta pela manhã
e começa o seu dia a beber e vai até a noite. A que conclusão que nós podemos chegar? Que ele não produziu, que ele não trabalhou, que ele não se relacionou, ou seja, os que se demoram, chega um momento em que ele não tem sequer mais capacidade de produzir, de trabalhar. Aquilo vira um vício e ele se torna então totalmente dependente. Ele se torna então um escravo. E o texto ainda vai nos mostrar no verso 22, Isaías 5, 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. É fácil perceber nessa linguagem bíblica, falando-se do vinho e da bebida forte. Eu entendi que bebida forte, entendo eu, é um estágio além do vinho. O vinho já não o satisfaz mais, já não atende mais às suas necessidades do seu corpo, e a pessoa dá um passo a mais. E o texto aqui está alertando para aquele que é valente, que é o que acontece quando estamos em excesso no vinho. Aquele que diz assim: eu bebo e não me acontece nada, eu bebo e continuo o mesmo. E ele começa a pensar que ele domina o copo. Eu conheço várias pessoas assim, só que na verdade ele pensa que domina o copo, e daqui a pouco é o copo que domina ele. Então, quais são essas realidades dramáticas? Primeiro, o riso no início do primeiro copo, ele se transforma em gemido. Para quem são os ais? Ai, aqui é dor. Ai, aqui não tem mais alegria. Ai, aqui não tem mais festa. Ai, aqui não tem mais sorriso. Aqui o ai chegou a um ponto que virou um gemido. O segundo ponto, a celebração da alegria se converte em remorso. Para quem os pesares, vai dizer a palavra do Senhor. Aí a pessoa fala coisa, faz coisas, mas não gostaria de fazer, não gostaria de ter falado, mas com o excesso do álcool fez. Qual a consequência disso? O remorso, o pesar, a vergonha, o sofrimento. Terceiro, a amizade se converte em inimizade. Olha aí o que está dizendo o verso 29. Ele pergunta: para quem as rixas? Rixa é briga, rixa é discussão, rixa é uma diferença, rixa é contenda. É fácil passar em frente aos bares e ver as discussões, as brigas, os descontroles, mas é só lá no bar? Não. Muitas das vezes é entre amigos, é entre irmãos, muitas das vezes é entre os familiares. Ou seja, quando a Bíblia fala de rixa, ela está dizendo que uma relação harmoniosa, ela foi quebrada, e isso faz, sim, o excesso do álcool. E o quarto ponto, a comunicação, ela se converte em lamento. Olha o verso 29, vai dizer: para quem as queixas? Agora aqui, eu fui injustiçado, alguns talvez digam isso, ferido, humilhado. Alguns têm o costume de dizer: eu sofri consequências de injustiça e eu tenho queixas. O quinto, a saúde que se converte em doença. Para quem as feridas sem causa? E tem determinadas feridas que são consequências exatamente desse problema. Nós sabemos disso. Relacionamentos quebrados, angústias vividas, tristezas de esposas e maridos, pais que perdem o controle da mão quando estão em excesso da bebida com os seus filhos, da fala. E o sexto, a alegria que se converte
em tristeza. Lembra que no verso diz assim: para quem os olhos vermelhos? Entendo eu que o olho fica vermelho quando, talvez aqui de chorar, talvez aqui de não dormir direito, e finalmente o prazer imediato da bebida se converte em envenenamento e também morte. Vai dizer o verso 32: pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Com essas são as consequências dramáticas. Assim eu entendo, meus irmãos, que esse texto o Senhor separou para nos revelar aqui para nós. Mas ainda quero concluir, encerrar com esse último ponto que fala sobre as consequências funestas. Estão lá nos versos 34 e também 35, que diz assim: serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Olha, ele vai dizer assim: depois disso tudo, quando eu despertar, então tornarei a beber. Quais são essas consequências? A primeira, a dependência da bebida alcoólica, ela produz solidão. Verso 34 vai dizer assim: serás como o que se deita no meio do mar. Como assim? E como o que se deita no alto do mastro, ou seja, tem muita gente lá no meio do mar, tem muita gente, tem festa no meio do mar, tem como muito se deitar lá? Nada. É uma linguagem figurada para representar uma coisa. O que a bebida em excesso vai gerar? Solidão. Crentes, muitos crentes vivendo isso aqui, sim, eu conheço alguns homens de Deus vivendo essa situação, eu conheço sim alguns vivendo recaídas continuamente, alguns sendo vencidos, alguns tentando encobrir uma vida, mas no final vive um isolamento. Alguns se refugiam em bares distantes, escondidos, para que possam beber. Eu me lembro uma vez, no centro do Rio, onde trabalhava, quando eu encontrei o irmão, e na mesa dele havia lá pelo menos umas 8 garrafas. Eu ainda era um diácono, e quando ele me viu, ele não sabia onde se esconder, mas aí foi a oportunidade que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos aproximar. E se ele não tivesse aqui vergonha, ele teria vindo até para testemunhar a mudança que o Senhor fez na vida dele, quando ele tomou uma decisão de não mais continuar fazendo aquilo, vivendo em isolamento, em solidão com a bebida. Mas, mais do que isso, a dependência da bebida produz a questão do isolamento, que está aí no versículo 34, como já citado, que diz assim: e como se deita no alto do mastro. Ninguém se deita no alto do mastro. Significa aqui, a Bíblia está tentando nos dizer que quem está nessa condição, ela fica num lugar inacessível. Ninguém chega, ninguém consegue alcançar, somente o álcool. Ele consegue botar uma muralha ao seu redor, para que ninguém mais tenha acesso à sua vida, à sua pessoa, à sua história. E quem faz o consumo em excesso do álcool passa a viver exatamente assim, no mundo dele, num mundo triste, na sua realidade. Esse é o ponto. Isso foi o que Deus me tocou a falar e a trazer, e eu tenho certeza que sempre há alguém ao Senhor conduzir uma mudança, uma oportunidade. Há uma porta aqui se abrindo com esse assunto, talvez seja o início de um tratamento,
Talvez seja algo que o Senhor queira falar e fazer na sua família, na sua casa, e nesta noite o Senhor trouxe este tema, não apenas porque estava no coração apenas do pastor Renato, mas porque houve um cuidado do Senhor com a tua vida. Nós estamos orando para que você tenha coragem e possa buscar o pastor, possa buscar os médicos, possa buscar tratamento, terapia, a ponto de sair desta condição. E aqui ainda vai dizer que o mais doloroso ainda, em terceiro lugar, a dependência da bebida torna a pessoa um saco de pancada. É o que diz aqui o verso 35, assim entendi eu. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, o que farei? Tornarei eu a beber. Ele disse aqui: me espancaram, ou seja, ele está aqui admitindo: eu fui espancado. Ele está dizendo aqui: me machucaram e eu nada senti. Ele reconhece isso. Ele disse: não doeu, de tão dominado pela substância, pelo álcool que estava. Ou seja, a pessoa vai perdendo a sua própria, inclusive a sua própria sensibilidade, vai perdendo a sensibilidade de apanhar e de não mais nada sentir, ou seja, de sofrer um esbarrão, um empurrão e nem perceber de onde veio, de sofrer uma violência física e não ter mais capacidade sequer para reagir. Olha que ponto o álcool nos leva. Ele perdeu a sensibilidade física, mas também a moral. É o que acontece com muitas famílias. Perdeu a sensibilidade física, a moral e, consequentemente, também a espiritual. Mas mais triste ainda, para terminar aqui essa análise desse texto, é a dependência da bebida alcoólica. Ela rouba a nossa perspectiva, a nossa expectativa do nosso futuro. Olha o verso 35, a parte B comigo, vai dizer: quando despertarei? Vai dizer: o que bateram nele ele não sentiu. Quando despertarei, então tornarei eu a beber. O que ele está querendo aqui dizer é que isso se tornou um ciclo. Todos que vivem nessa dependência, nessa prisão do álcool, isso se torna um ciclo. Ele se torna prisioneiro. Alguns vão dizer, e isso eu já atendi em gabinete, que não conseguem mais sair dessa situação. Alguns chegam a chorar, a dizer: estou apanhando, estou sofrendo, está doendo, estou fazendo os meus familiares sofrerem mais. Eu não consigo largar. Eu estou sofrendo os esbarrões da vida, sim, as consequências. Alguns são capazes de dizer: mas quando eu acordar novamente, eu beberei, eu voltarei a beber, eu farei tudo de novo. Isso chama-se escravidão, isso chama-se dependência. A pessoa passa a viver o sono da apatia, ele passa a viver a escravidão do vício. É sobre isso que eu quero encerrar esta mensagem, por isso eu preciso dizer essas três coisinhas. O primeiro é que nós cremos num Deus, nós temos uma igreja colocada aqui na terra, nós temos esse seminário da família que foi colocado à sua disposição para abençoar a sua vida, e nós não temos a necessidade de buscar a felicidade no álcool. Não, nós temos um Deus. Por isso, a ordem aqui foi o seguinte no início dessa mensagem: não olhe para o vinho. Você pode beber, se você tem controle para beber, assim penso eu. Não é o pastor Renato. Depois ele vai ter que corrigir talvez alguma fala, alguma besteira que eu tenha pronunciado no meu entendimento. Mas você pode beber, se você tem controle para isso, se você bebe com a responsabilidade.
Mas se você acha que você precisa beber para ser feliz, então você vai se enganar, porque a bebida ela não traz felicidade. A felicidade não está dentro desta garrafa. A Bíblia diz aqui: não olhe para ele, não olhe para o vinho, não olhe para esta garrafa. Se ele está seduzindo você, se ele está querendo conquistar o seu coração, não olhe para ele. E Paulo, ele tem uma orientação sobre esse assunto. Ele nos diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A plenitude da vida que muitas pessoas buscam em uma garrafa, em um copo cheio, não está lá. A plenitude da vida que Deus está falando aqui nesta noite, ela está no Espírito Santo de Deus. Não estamos podendo nos reunir, estamos reclusos, distanciamento social em função dessa pandemia, mas o pastor desta igreja, os diáconos desta igreja, os ministros desta igreja estão aqui para te aconselhar, para te ajudar. Basta que você faça um sinalzinho de fumaça, que o pastor vai até você, que você virá até ele, e a bênção chegará e começará uma nova fase na sua vida. Porque o vinho, ele não traz para nós a comunhão, pelo contrário, e sim a dissolução. Mas o Espírito Santo de Deus traz para nós a comunhão, traz para nós a gratidão, traz para nós relacionamentos saudáveis com Deus, conosco mesmo e com a nossa família, com os que estão à nossa volta. Meu Deus, que saudade de poder congregar, que saudade de ver a igreja cheia, que saudade de estar com os irmãos, que saudade de me relacionar, meu Deus. E eu termino aqui citando para vocês 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que está escrito lá: portanto, quer comais, portanto, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Olha o que diz o final desse verso: quer beber? Quer comer? Quer fazer alguma coisa? O final do verso vai dizer: fazei tudo para a glória de Deus. E por isso, neste final, nessa ministração, no qual eu creio que o Senhor ele age e fala conosco, é hora de pensarmos o seguinte: quando você tiver que beber, pense nisso. Se você for beber, é para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, faça isso. Porque se você for beber para a glória de Deus, eu tenho certeza que não haverá excessos. Mas se não for para a glória de Deus, não faça, porque a única coisa que você e eu precisamos e devemos fazer na nossa vida, e isso precisa ficar registrado no seu coração, é glorificar a Deus na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos nossos atos. Que Deus, o Senhor, nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça para vivermos vida plena com o Senhor, que Deus nos dê graça para que tenhamos então satisfação nele e não mais no copo cheio. Copo vazio, porém o Espírito Santo cheio em nós. É com gratidão que eu encerro essa mensagem e oro pela sua vida. Oro por você que contactará o pastor. Oro por esta família que está vivendo um momento em que há um parente, que há alguém da sua casa vivendo esses dias de vício, de exageros, de lamentos, de dores e de sofrimentos. E que o Senhor possa alcançá-los e que vocês possam buscar na casa do Senhor ajuda e vencerem
porque o Deus que eu creio, Ele realiza milagres, Ele faz maravilhas, Ele muda a sua história, Ele muda a história da sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.